como que você chegou aonde você está hoje, com esse resultado que você tem hoje e com as coisas que você faz hoje? Como que começou tudo isso? A primeira experiência, né, desse processo foi quando eu tomei a decisão de terminar o meu noivado. Até aquele momento eu sentia que eu tinha criatividade, eu sentia que eu tinha algo especial, né? Eu sempre achei que eu ia ser rico, né? Eu achava que Deus tinha uma parada na minha vida. E é muito bizarro isso, porque a galera que tá assistindo, quando eu falei isso, a galera falou assim, caraca, mano, é exatamente isso. Eu nunca conheci um cara que fosse rico, que ele não olhasse pra mim e falasse, eu também. Eu sempre pensei que eu ia ser rico, sempre... E eu não sei porquê, mas eu acreditava em algo maior. Só que eu tinha um teto, e eu tinha um teto de experiência, eu tinha um teto de vida, mas sobretudo, eu tinha um teto de alta percepção e autoconhecimento. Então eu achava que eu era o que as pessoas falavam que eu era, e pra mim eu era aquilo, né? E Durkheim, que é um sociólogo fantástico, ele diz que a necessidade do indivíduo, dele se entender indivíduo, é porque ele é indivíduo reconhecido pelo coletivo. Então eu achava que eu era aquilo que as pessoas falavam que eu era. A partir do momento que eu decido tomar a decisão de terminar o noivado, né, e obviamente eu tinha sido traído, eu tinha passado por um processo extremamente doloroso e intenso. Era um noivado de mais de 5 anos, então para mim era muito difícil. E aí nesse espaço, né, do término do meu noivado, faltavam 6 meses para me casar, então foi um golpe muito duro. E nesse espaço, minha mãe descobriu que estava com câncer. O meu irmão ele foi preso. Teve uma rebelião no presídio do meu irmão. E todo aquele processo e a intensidade, aquilo ali me esmagou. Me esmagou num nível físico, inclusive. Tem um poema do Drummond chamado Mundo Grande. E ele diz o seguinte, né? Tu sabes, né, como é difícil sofrer tudo isso. Amontoar tudo isso num peito de homem sem que ele estale. Então chega uma hora que a gente quebra. E eu tive uma crise renal. E aí depois eu entendi a minha suprarrenal. Ela liberou, sabe, tanto cortisol no meu corpo que o meu rim ele foi comprometido, pô. Eu tinha crise renal de tomar morfina. Então, quando eu perdi tudo, e foi esse o momento, eu perdi tudo. Eu não tinha saúde, eu não tinha recurso, eu não tinha tranquilidade na minha casa, né? Eu não tinha mais a pessoa que eu amava, eu não tinha mais propósito, não tinha mais sentido, eu não tinha mais nada. Aí eu enxerguei, e se eu fosse simbolizar pra você, literalmente uma bifurcação, uma encruzilhada. Então, de um lado eu tinha perdido tudo e não tinha mais nada. E se eu fosse por esse caminho, eu tomaria a decisão, inclusive, de tirar minha vida, porque eu pensei muito nisso. Nesse momento eu pensava muito nisso. Eu pegava o metrô e eu ficava bem perto dos trilhos, que se alguém esbarrasse em mim eu caísse ali, porque eu ainda não tinha coragem de tomar a decisão. Mas eu pensava muito nessa decisão. Obrigado. E há uma frase do Fernando Sabino que ele diz que... Fernando Sabino é um poeta brasileiro, e ele diz o seguinte, né, que o suicida não é aquele que perde a vida. O suicida é aquele que perde tudo, menos a vida. E quando ele perde tudo e sobra a vida não tem mais sentido, não tem mais significado. Valor. Exatamente. Esse era o primeiro caminho. E o segundo caminho era entender que se eu havia perdido tudo, eu não tinha mais nada a perder. Nada mais me feria. Nada mais me abalava. Nada mais me assustaria. Eu não teria medo de qualquer coisa, porque eu já havia passado pelo inferno. Eu já havia passado pelo fogo. O Winston Churchill, ele diz que se você está passando pelo inferno, não pare. Eu não parei. E eu saí do outro lado ileso. Uau. E aí tem um grande amigo e sócio que ele me diz o seguinte: se você está num deserto, não faz sentido nenhum você parar de caminhar. Não importa se você caminha 1 quilômetro, 10 quilômetros ou 1000 quilômetros. Sim. Mas se você ainda está no deserto, cara, não faz sentido parar de caminhar. E aí como é que você vivencia tudo isso? Qual que foi o fator determinante para você não tirar essa vida e escolher o outro caminho? E se tornar o que se torna hoje? Qual que foi o fator, a chave ali que muda esse jogo? É você aceitar perder. Então, isso mudou quando eu decido, inclusive, terminar o meu noivado. Quando eu tomo a decisão de terminar o meu noivado, foi a primeira vez que eu abri mão de algo que eu amava muito. Acho que quando você abre mão de algo que você ama muito, você entende a importância da palavra sacrifício. Então, quando você faz seu primeiro sacrifício, todo sacrifício ele é simbólico e ritualístico.
Eu faço sacrifício, eu atinjo outro nível. O sacerdote judeu, ele fazia o sacrifício no lugar santo do santo, santíssimo, e ele conseguia ter acesso a Deus, sabe? A partir do momento que você sacrifica algo que você ama muito, aí, a partir daquele momento, né, você passa a entender que a sua vida, ela não tem, para ser mais sincero para você, é como se você desplugasse os fios, entendeu? É como se você entendesse que você não é uma marionete e você arrebentasse as paradas. Pô, mas por exemplo, aceitar perder não é a mesma coisa que parar de lutar, cara? Não, é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. Qual Uma que é a diferença enorme. Qual que é a diferença de, tipo assim, aceitar perder e não tentar mais? Tipo, É a não batalha certa. escolher a batalha certa. Se você tá num relacionamento fracassado e você fala, não aceito perder, você vai ver uma vida infeliz, porque a batalha é errada. Se você tá numa empresa que realmente não é pra você, e você tá insistindo naquilo, e aquilo tá te gerando só prejuízo, e você não se sente realizado, não é a batalha certa. Entendeu? Então o grande lance de tudo é lutar a batalha certa. A batalha certa é a batalha por você. Ó. É por você.